Boa tarde a todos. Então, nós estamos iniciando os trabalhos aí na parte da tarde, onde é que nós vamos ter as apresentações dos nossos trabalhos, né? No terceiro seminário internacional de pós-graduação e desenvolvimento rural sustentável, né, organizado aqui pelo campus de Marechal Cândido Rondon. Então, seguindo uma ordem de apresentação, eu convido a apresentadora Jéssica Schwank para que faça uso da palavra, após se preparar para fazer a sua apresentação. Fique à vontade, Jéssica. Lembrando que são 15 minutos o tempo máximo, tá? Ok. Boa tarde a todos. Vocês conseguem ver meu slide de modo apresentação? Perfeito, Jéssica. Ok. Posso dar início, então? Pode Então, iniciar. ok. Então, esse trabalho, ele tem como título Cooperativismo como caminho viável para a emancipação do trabalhador. Ele foi desenvolvido por mim, pela Catiúcia, Elisiane, Glaucia e Rafael, com orientação do professor Dirceu e do professor Aldi. Então, vem trazendo aí que o cooperativismo, né, ele foi a primeira ruptura aí no modelo sistêmico do capitalismo, né, dentro do próprio sistema do capitalismo mesmo, onde que ele traz a importância de pequenas iniciativas que possuem o objetivo de uma organização econômica que vá além do lado monetário, além dos mercados, do que a gente entende por mercados, mas ele traz questões como igualdade, como solidariedade, a questão da emancipação de trabalhadores por meio do cooperativismo e a harmonia, né, com o meio ambiente. Então, tem-se a necessidade de analisar essas experiências, que mesmo que pequenas, são espaços de construção de outras formas de produzir e de viver. Então, ela é um quebra de um paradigma do sistema capitalista. Então, ela tende a mostrar que a todos, né, que é possível pensar numa relação baseada em valores, em princípios que vão além de uma concorrência, além de uma produção em larga escala, além da moeda, né, além do lado monetário. Então, diante disso, busca-se indagar se é possível construir uma organização fora dos moldes anunciado pela ideologia capitalista neoliberal, baseada em valores como tido antes como irracionais, né? Como é o caso da solidariedade, da igualdade e do predomínio do coletivo. Trabalhar num conjunto de pessoas como uma saída emancipadora do trabalhador. Então, o objetivo desse estudo foi analisar, por meio do ensaio teórico, então, se o cooperativismo é uma saída emancipadora para os trabalhadores. Então, de início, a gente entende que o cooperativismo ele vai além dos mercados. É o pensar, o agir econômico, né, no qual o contexto do capitalismo nos remeteu. Então, imediatamente, as trocas mercantis, mais especificamente, ao mercado autorregulado de trocas. Mas Polanyi traz a ideia de que temos três princípios econômicos que vão além dessa esfera dos mercados, que são os princípios da reciprocidade, né, que traz a ação coletiva entre pessoas que têm os mesmos princípios e ideias e que faz essa relação de valores. Então, começa-se pela reciprocidade, criar laços sociais. Da redistribuição, então, o que antes tudo aquilo que a gente passa a produzir, a gente armazena, mas a gente também distribui para a comunidade. Somente produtos? Não, mas aquilo também que são benéficos para a sociedade, inclusive os próprios valores. E da domesticidade, né? Que é o quê? Eu produzir para mim, produzir para aquele coletivo em benefício daquelas pessoas ou benefício próprio. Então, a priori, né, a sua produção própria. E, por fim, entra a questão do mercado.
Então, com isso, o debate reintroduz aquela ideia segundo a qual a economia não se limita aos mercados. Então, ela vai se pressupor quanto à solidariedade, seja ela do modo recíproco, né, na relação entre as pessoas, ou do modo redistributivo, daquilo que as pessoas vão estar produzindo e repassando para a comunidade. E o foco, então, é a redefinição da economia, então, englobando esferas que vão além dos mercados, que é essa relação de trocas de valores, né? Troca ética, moral, cultura, né? Questão da religião, ideias políticas, enfim. Então, a solidariedade de Singer traz a seguinte questão: o capitalismo se tornou dominante há tanto tempo que tendemos a tomá-lo como normal natural, o que significa que a economia de mercado deve ser competitiva em todos os sentidos. Cada produto deve ser vendido em numerosos locais, cada emprego deve ser disputado por numerosos pretendentes, cada vaga na universidade deve ser disputada por números vestibulandos e assim por diante. E aí, num próximo momento, o Singer traz a seguinte questão, que isso vai tornar o quê? Empresários falidos, né? Nesse caso, não tem mais capital próprio. Com isso, os bancos vão começar a negar os créditos, né? Exatamente porque já fracassaram uma vez, então entende-se que eles não têm como ter um sucesso futuro. Os pretendentes a empregos que ficaram muito tempo desempregados vão ter menos chances, né, de ser aceito, e assim como os mais idosos, por exemplo, isso é o que a gente vê hoje no mercado, a dificuldade que às vezes jovens têm para entrar no mercado de trabalho, bem como pessoas mais de idade que muitas vezes perderam seu emprego ou pediram uma demissão e depois tem essa dificuldade de se alocar novamente no mercado de trabalho. Os reprovados em vestibular precisam se preparar melhor, mas como já gastaram seu dinheiro fazendo cursinho, a probabilidade de que consigam é cada vez menor. Então, existe essa questão também do que o capitalismo nos trouxe, né? Então, a solidariedade, ela passa a se impor a essas ideias de pensamento econômico em que o homem é movido apenas por recompensas materiais e monetárias. Ela busca admitir através de outras dimensões, aquilo que eu já falei, né? A questão cultural, moral, ética, questão política, questão religiosa também. Então, a solidariedade, ela vem assumir um papel que não traz mais vencedores ou perdedores, é uma ação coletiva. Aí nós temos também a questão da autogestão dentro do cooperativismo, né? As associações do século XIX, ao substituírem a competição entre os trabalhadores pela solidariedade, a fragmentação pelo coletivismo revela um processo de auto-organização tomada como meio e fim. A autogestão das lutas surge como uma condição para a autogestão da produção e da vida social. Então, nesse caso, a autogestão, ela é um caminho para a emancipação dos trabalhadores, em que antes todo o processo de trabalho de uma pessoa ou aquilo que se estava produzindo, que não seria detentora dessa pessoa, mas sim por exemplo, da empresa contratante, agora passa a ser da própria sua gestão. Então, o meu serviço é meu serviço, aquele produto fui eu que produzi, então parte da minha gestão. E aí entra a questão da autogestão e a organização solidária, né? As diferenças entre as empresas capitalistas e as empresas solidárias não se encerram na forma como os trabalhadores são remunerados, elas se estendem na forma como eles são organizados. Então, numa empresa capitalista, vai prevalecer a heterogestão. A administração ela é hierarquizada. Cada um vai ter uma função e, especificamente, cada um vai fazer aquilo que é determinado. Numa empresa solidária, a administração ela vai ser democrática. Vão ser várias pessoas unidas e reunidas discutindo ideias para um benefício coletivo. E aí entra também a questão, então, da alienação e a emancipação do trabalhador.
Então, aquilo que o produto do trabalho é o trabalho que se fixou num objeto, né, que se transformou em coisa física, é a objetivação do trabalho. A realização do trabalho constitui simultaneamente a sua objetivação. A realização do trabalho aparece na esfera da economia política como desrealização do trabalhador, a objetivação como perda e servidão do objeto, a apropriação como alienação, conforme diz Marx. Então, os indivíduos, eles tornam-se escravos de atividades, muitas vezes, ou de instituições humanas nesse modo capitalismo, né? Nesse sistema capitalista, devido a questões econômicas, sociais e até mesmo ideológicas. Por quê? Questões de que muitas vezes eu preciso trabalhar. Então, eu não, por medo, por eu precisar de muitas vezes de dinheiro, precisar de capital, precisar me manter, me sustentar, eu parto para a ideia da questão capitalista mesmo, desse sistema capitalista. E muitas vezes essas pessoas elas têm medo de dar esse passo adiante para sair, para dar essa ruptura. Então, a quem pertence o trabalhador? Se seu trabalho, seu produto, ele próprio e sua relação com os outros homens não pertence a ele. Então, ao alienar todas essas esferas da sua vida, ele outorga ou outrem o domínio sobre ele mesmo. Então, isso é o que traz o capital, né? A questão que o Marx traz. Então, para quem nós pertencemos? Então, daí parte-se a construção de uma sociedade desmercantilizada. Então, o cooperativismo e associativismo, eles vêm com ação além dos mercados. Então, eles trazem um papel fundamental de desmercantilizar a força de trabalho, né? Que é a principal mercadoria do capitalismo, porque sem força de trabalho, sem as pessoas, não tem empresa que se sustente. Só com a autogestão pode ser possível construir uma sociedade desmercantilizada, sem mercado, um autogoverno dos trabalhadores, que não seja governada, então, por uma força estranha a ele mesmo, né? O caso do capital. Então, o que a gente traz com considerações finais? Que existe uma luta ainda contra esses abusos assalariados e do próprio capitalismo, né? As pessoas elas estão buscando outras formas hoje já de se manter, de sobreviver e de viver. Busca-se ainda por uma conquista da independência do trabalho, uma construção de uma sociedade mais solidária. Acredito eu que com o passar do tempo, dos anos aí, a gente tem visto mais uma questão de solidariedade, mais cooperativismo, né? Mais cooperativas entrando, digamos, dentro dos próprios mercados e quebrando paradigmas. Então, já passa aí a divisão de lucros, né? Rodízio de atividades. Então, o cooperativismo vem desse lado, vai dividir os lucros, vai ter um rodízio das atividades, vai ter uma elaboração da divisão das tarefas, né? Com base nas limitações de cada colaborador. E as decisões, elas vão ser sempre tomadas por meio de assembleias e reuniões. E vão ser sempre por diversas pessoas, não somente por 3, 4 cabeças lá pensantes. Mas imagine uma empresa hoje onde que todos os colaboradores pudessem dar sua opinião. E aí tem-se que os mercados ainda eles são muito limitados. Se a gente não tivesse discutindo sobre mercados, é porque já estaria numa plena satisfação, digamos assim. Mas ainda a gente vê muita questão de mercados limitados, principalmente quando a gente parte aí para pequenos produtores, por exemplo. Necessidades de capital, produtividade e menores custos. Infelizmente, a gente está muito ainda nisso. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de uma necessidade do capital e a gente precisa colocar e comprovar que aquela ideia vai funcionar para eu conseguir ter um dinheiro, ter uma verba, digamos, bancária. Tudo que eu vou fazer ainda está pautado muito em cima de produção em larga escala. E aquele que tem o menor custo, consequentemente, consegue vender mais porque vai ter um menor preço, digamos assim. Então, da minha parte, seria isso. Muito obrigada.
Ok, Jéssica. Parabéns pela apresentação, tá? Obrigado pelas contribuições. Jéssica apresentou o trabalho cooperativismo como caminho viável para a emancipação do trabalhador. Obrigado, Jéssica. Agora, Eu que agradeço. Ok. Agora, seguindo o nosso roteiro de apresentações, eu convido a Laudelina Alves Ribeiro, né? Ela já está presente na sala, para que faça os seus preparativos e a sua apresentação. Lembrando que a Laudelina tem um tempo de 15 minutos, ok? Fique à vontade. Boa tarde, ok. Vou compartilhar aqui. Compartilhou a tela? Compartilhou. Então tá bom. Vou iniciar a apresentação, então. Boa tarde a todos, eu sou a Laudelina, estudante do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio da UniOeste do campus de Toledo, e juntamente com o professor Jandir Ferreira de Lima, que também é do programa, nós desenvolvemos esse estudo, que é intitulado como Estabelecimentos Agropecuários e Cooperativismo, nos municípios da Mesorregião Diferenciada Grande Fronteira do Mercosul. Então, a Mesorregião Diferenciada Grande Fronteira do Mercosul, ela está na região sul do Brasil, especificamente entre os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ela compreende, no total, 396 municípios. No Paraná, nós temos 42 municípios, em Santa Catarina, 131 municípios, e no Rio Grande do Sul, 223 municípios. Essa região diferenciada, ela foi instituída juntamente com o Programa de Promoção da Promoção da Sustentabilidade de Espaços Subregionais, que é o PROMESO, pelo Ministério da Integração Nacional, o vigente Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, essa instituição dessas mesorregiões diferenciadas foram instauradas num total de 13 mesorregiões, e entre elas nós temos aqui no sul a mesorregião diferenciada Grande Fronteira do Mercosul. E a instituição dessas mesorregiões teve o objetivo de políticas de desenvolvimento regional. No entanto, uma das particularidades da Grande Fronteira do Mercosul é que ela possui um desenvolvimento, os municípios que compõem ela possuem um desenvolvimento tardio, e isso faz com que ela se diferencie dos demais municípios da região sul do Brasil. E, então, como ação da PROMESO, foi instaurado o Fórum Mesorregional, a fim de criar governança e também articulação entre os estados e os atores sociais para estar desenvolvendo essa região. O objetivo deste estudo foi analisar se os estabelecimentos agropecuários que receberam orientação técnica no período de fortalecimento da mesorregião diferenciada, Grande Fronteira do Mercosul, estavam associados à cooperativa ou a entidades de classe no ano de 2017. Esse período de 2017, ele foi escolhido porque ele está relacionado com o encerramento da PROMESO, que ocorreu em meados de 2016. Então, nós realizamos uma análise descritiva, com os dados do Censo Agropecuário do IBGE para estar analisando como que estavam esses municípios da região, da mesorregião, se eles estavam associados ao cooperativo ou a alguma outra entidade de classe. Com relação aos resultados das discussões, o que nós encontramos foi que os municípios da mesorregião Grande Fronteira do Mercosul possuem, no total, 153.716 estabelecimentos agropecuários que recebem assistência técnica. Desse total, 123.565 estabelecimentos agropecuários estão associados a cooperativas ou entidades de classe e 30.151 estabelecimentos agropecuários não têm nenhuma associação a nenhum tipo de organização. Isso é no total, da Grande Fronteira do Mercosul, dos 396 municípios. Quando analisados separadamente, a gente observou que no Rio Grande do Sul,
há 85.984 estabelecimentos agropecuários, mas 71.639 estavam no período associados a cooperativas ou entidades de classe, e 14.345 não estavam associados a nem cooperativas e também nem a entidades de classe. Quando observamos o estado de Santa Catarina, há no total 45.429 estabelecimentos agropecuários, né? Desses, apenas 34.842 estavam associados a cooperativas ou entidades de classe e 10.587 estabelecimentos não estavam associados nem a cooperativas e nem também a entidades de classe. Com relação ao Paraná, tem um total de 22.303 estabelecimentos agropecuários, desses 17.084 estabelecimentos estavam associados no período da cooperativa ou entidade de classe, e aproximadamente 5.219 não estavam associados nem a cooperativas e nem a entidade de classe. Esse mapa A e B mostra, né, aqui é a região da Grande Fronteira do Mercosul, onde contempla Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O A é os municípios que estão associados, os municípios com os estabelecimentos associados, né, a porcentagem, e aqui o B, os que não estão associados, né. Então, a gente observa que na região ainda há um número significativo de estabelecimentos que não estão associados a cooperativas ou a entidades de classe, né, e conclui-se que essa associação pode contribuir com as relações democráticas de desenvolvimento regional e também de confiança entre os agentes, né, propondo ganho entre ambas as partes e também propiciando um maior crescimento e desenvolvimento econômico para os municípios da região. Então, como considerações finais, né, os resultados eles apontam que após o encerramento da Promeso, que foi em meados de 2016, a mesorregião ainda conta com um número significativo de municípios que não possuem associação nem a cooperativas ou entidade de classe no ano de 2017. E isso pode dificultar o avanço do crescimento e também do desenvolvimento econômico dos municípios da região, né? Diante disso, é relevante a atuação dos atores locais, juntamente com os órgãos governamentais, na implementação de diretrizes de gestão estratégicas entre os municípios e também as cooperativas e entidades de classe, com o intuito de fomentar o desenvolvimento regional nesse setor da mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. Então, essas são as considerações sobre o estudo. Agradeço. Obrigada. Ok, obrigado, Laudelina. Tá? Trabalho interessante, pertinente, com informações importantes aí, né, a respeito do cooperativismo. Parabéns. A Laudelina apresentou o trabalho com o título Estabelecimentos Agropecuários e Cooperativismo nos municípios da mesorregião diferenciada da Grande Fronteira do Mercosul. Parabéns pela apresentação. Agora, seguindo a sequência, nós temos o trabalho da Tânia Silveira, né? A Tânia já está presente na sala, né, Tânia? Sim, gostaria de testar o som. Estão me ouvindo bem? Está bom. Alô? Está bom o som. Tá bem? Ai, que bom. E eu vou também compartilhar a tela. Ok. Tá compartilhando? Ainda não. Ai, será que eu fiz alguma coisa errada aqui? Está travando um pouquinho o vídeo. Se você quiser desligar a câmera, acho que seria melhor, que talvez melhoraria a tua conexão. Só um instantinho. Deixa eu só ver se eu consigo. Aqui, acho que agora eu vou conseguir compartilhar a tela. Deu certo? Acho que está carregando, só um pouquinho. Tenta passar ao... Opa, agora não compartilhou? Com licença, eu estou vendo a apresentação dela. Certo? Estão me ouvindo? Sim, certo? Compartilhou. Uhum. Certo? Posso começar? Só um minutinho. Pois não, aguardo.
Pode iniciar, Tânia. Boa tarde a todos, eu sou Tânia Maris Munhoz Silveira, eu sou doutora em agronegócio pela UniOeste de Toledo, e nós trabalhamos nesse artigo, eu com a doutora Elaine de Oliveira Zanini. Nós trabalhamos a evolução da cadeia produtiva de frango de corte da cooperativa agroindustrial Consolata Copacol, no período de 2011 a 2021. Bem, nós sabemos que a avicultura industrial ela é uma atividade extremamente dinâmica e desenvolvida, né? Depois nós vamos ver no histórico que ela não foi sempre assim, mas ela foi se desenvolvendo a partir, né, da própria aceitação da carne de frango pela população em geral, né? As várias religiões, né? Pelo próprio sabor da carne, por ser uma carne também mais acessível, né, de boa aceitação, então ela se tornou, aos poucos, um alimento fundamental na dieta mundial por vários fatores, né? Então, nós, especificamente, entre 2011 e 2021, nós procuramos saber, né, qual foi a produção do Brasil, e a gente percebeu que a produção, ela apresentou um crescimento crescente e acelerado. Então, dentro desse contexto, a gente se pergunta, né, estando aqui na nossa região, qual foi a evolução da cadeia produtiva do frango de corte da Copacol, nesse período citado? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Ok. Então, o objetivo geral do nosso artigo foi analisar a evolução da cadeia produtiva de frango de corte da cooperativa agroindustrial Copacol, especificamente no período de 2011 a 2021. Muito bem. Nós utilizamos como referencial teórico a economia dos custos de transação, a conhecida ECT, ou alguns também trabalham como, né, depois a gente vai ver dos estudos da nova economia institucional, a NEI. Né? Então, a gente vai ver lá que nos primórdios da economia dos custos de transação, nós temos a teoria da organização industrial moderna, quando ela surgiu em 1930, com os estudos de Coase e de Mason. Aí nós tivemos os estudos da nova economia institucional, né, da NEI, através da publicação do artigo de Coase, né, A Natureza da Firma, 1937. É interessante a gente ver como esse artigo, quando ele foi escrito e publicado, as pessoas não deram o devido valor, mas ele ficou na gaveta, né, como a gente estuda, mas depois, anos mais tarde, ele foi lido, né, e foi compreendido o que a Coase queria dizer, né, com o estudo da natureza da firma. Então, ele trouxe à luz, né, a economia dos custos de transação, e ele trouxe os fatores determinantes dessa existência de custos de transação, né? Então, o que é uma empresa? O que é uma firma? Né? E aí ele traz que existem custos de transação nas firmas que referem-se aos aspectos comportamentais, né? Onde nós temos aí a racionalidade limitada, a complexidade, a incerteza, o oportunismo, a especificidade de ativos e a frequência das transações. Bem, na década de 80, conforme o tempo foi passando, outros autores também foram colaborando com os estudos da economia de custos de transação, né? E tornaram isto tudo mais consistente. Então, neste período da década de 1980, nós temos as consistentes contribuições do professor Oliver Williamson, que trouxe a consideração da eficiência de uma firma inserida em um processo contínuo, integrado, inerente à própria história da empresa. Então, ele começa a considerar o aspecto intertemporal da coordenação. Então, ele enriquece os estudos da economia de custos de transação, né? E ele começa a falar justamente da questão do financiamento das estratégias competitivas. E aí tem a questão da existência do alinhamento de tributos das transações, né? As estruturas de governança adotadas. Então, ele traz um novo olhar e ele começa a enriquecer falando justamente sobre o institucionalismo tradicional, que ele era descritivo, e a existência de custos ex ante e ex post, né?
Então, existem esses custos antes da transação e depois da transação. E a unidade de análise, então, passa a ser a transação e a existência de especificidade de ativos. Bem, a teoria williamsoniana, ela denominou de instituição de governança as estruturas de governança. Então, eu quis trazer essa figura número 1, né, que são as diferentes estruturas de governança, porque ela nos demonstra, de uma maneira bastante clara e didática, os 3 tipos de estruturas de governança que a ECT fala, né, que a NEI traz: a hierarquia, a forma híbrida e o mercado. Então, falando rapidamente como é que a gente pode ter essas estruturas de governança, dependendo da especificidade do ativo, né? Quanto menos específico o ativo, mais mercado ele é, né? Então, a estrutura de governança, ela pode ser feita através de mercado. Quanto mais específico esse ativo, quanto mais essa especificidade de ativo é maior, então, nós temos a hierarquia. Ou firma, né? Alguns chamam de firma, mas a hierarquia também a gente pode dizer. Então, elas estão no extremo oposto. É a hierarquia de um lado, né, que seria a firma controlando toda a transação, né, todas, eu digo assim, as etapas de produção, e o mercado não controla essas etapas de produção, né? Eu compro e vendo esses produtos no próprio mercado. A forma híbrida é uma forma que está no meio. Por quê? Porque é um tipo de especificidade de ativo que pode ser ou por hierarquia ou por mercado, né? Então, nós entendemos, por exemplo, que, isso eu já vou falar ao longo aqui do nosso estudo, que quando a gente fala de frango de corte, vai depender da região de estudo, certo? E na nossa região nós temos a hierarquia, né? Então, depende da região de estudo, o frango de corte. E a especificidade de ativo, ela vai depender do tipo, justamente, do ativo, né? Que vai dizer qual é o tipo de estrutura de governança. Muito bem. Já passando para a cadeia agroindustrial de frango de corte, essa figura, ela é uma figura, assim, que traz de uma maneira bem simples, mas traz de uma maneira bastante lógica, né? Como é que é a cadeia agroindustrial de frango de corte? Então, nós temos aqui uma estrutura bastante definida. Nós observamos que temos ali uma fábrica de ração, as granjas de matrizes, incubatórios, né? Abatedouros, a indústria, e temos clientes, tanto para mercado externo quanto para mercado interno. Nós entendemos que a estrutura da cadeia agroindustrial de frango de corte, ela é, na nossa região, exatamente hierárquica. Por quê? Porque todo o comando, né, de todas essas transações passa justamente por essa estrutura de hierarquia da firma, né, que faz esse controle de todas as transações. Bem, o sistema de integração de frango de corte, ele foi implantado no Brasil, no estado de Santa Catarina, na década de 1960, e ele se espalhou por todos os estados brasileiros. Ele começou, né, de uma forma bastante rudimentar e bastante simples, mas depois ele incorporou toda a técnica e toda a estrutura que veio junto com a Revolução Verde, né, junto naquele pacote que veio, e o frango de corte ele se inseriu nesse modelo de produção. De uma maneira inicial, os agentes firmavam apenas acordos verbais, quando a gente vai falar em integração, mas com o passar dos anos, os contratos surgiram para ser instrumento jurídico entre as partes, né? Eu quero ressaltar que não existe no modelo, no Brasil, um modelo único de parceria avícola. Então, como eu já falei, cada região tem uma realidade, né? Na nossa região, especificamente, é por meio de contratos. A cooperativa agroindustrial Copacol, ela se insere justamente nesse contexto, porque ela é uma cooperativa já consolidada aqui na nossa região, né? Ela foi fundada em 1963 e ela possui uma estrutura muito bem organizada, né, e tecnificada, desde recebimento de soja, milho, trigo, trabalha com avicultura, piscicultura, suinocultura, bovinocultura de leite, produção de rações e concentrados. Então, é uma cooperativa agroindustrial muito dinâmica e consolidada na nossa região.
Bem, nós utilizamos aqui a metodologia, uma pesquisa exploratória empírica, né, com pesquisa bibliográfica e coleta de dados com análise interpretativa entre os anos 2011 e 2021. Usamos os relatórios da Associação Brasileira de Proteína Animal e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e também os relatórios anuais da própria cooperativa, da Copacol. Como resultados, sucintamente falando, a evolução mundial, né, falando em 2021, os principais países produtores de carne de frango em 2021 foram os Estados Unidos, a China e o Brasil em terceiro lugar. Os principais países exportadores de carne de frango em 2021, em primeiro lugar, se encontra o Brasil, né? Depois os Estados Unidos e a União Europeia. E falando especificamente da distribuição regional da produção de carne de frango brasileira, né? Nós podemos observar em todos os dados que o sul do Brasil ele apresenta um percentual bastante distinto em relação a outras regiões, né? E é um estado que se destaca. Se você observar, você vai ver que ele se destaca na produção, né? Por longos períodos, né? Eu poderia dizer quase que absolutamente. E nós vemos aí que o Paraná, ele apresentou no período estudado uma participação crescente, né, de 25,32%, enquanto Santa Catarina e Rio Grande do Sul tiveram um decréscimo, né? O estado do Paraná, ele se manteve em primeiro lugar em todo o período estudado, né? Então, nós podemos ver que o Paraná, no ano de 2011, forneceu quase 66% da carne de frango para abastecimento interno brasileiro, e em 2020 houve um acréscimo já quase de 1%, fornecendo quase 66,32%, quase 40% do total do mercado brasileiro. O sistema de produção avícola no estado do Paraná é caracterizado por cooperativas e as agroindústrias privadas no sistema de integração através da contratualização da produção entre a agroindústria processadora e o produtor integrado. Então, é um tipo de sistema hierárquico de produção. Falando especificamente dos resultados do Complexo Integrado Avícola Copacol, né, ele envolve todas as áreas de produção, desde a fábrica de ração, os concentrados, matrizeiro, incubatório, aviários e abatedouro de aves. Ele é composto por pequenos, médios e grandes produtores e, claro, os aviários variam, né, de acordo com as especificações técnicas e os tipos de aviário. Em 2021, já eram 788 produtores integrados e 1.279 aviários, né? É uma governança do tipo hierárquica, com contrato formal e escrito entre as partes. Houve aumento na produção de pintainhos de forma expressiva nos anos estudados, né? Principalmente no ano de 2021. Houve um aumento na produção de rações e concentrados, na produção de pintainhos, de frangos abatidos e na produção de carne de frango produzida também. Houve expressivo investimento na construção de incubatórios, tanto em Goierê como na cidade de Jesuítas. Após a implantação das normas regulamentadoras, né, eles deixam destacados que houve redução no volume de aves abatidas, mas o peso médio do frango aumentou, então se manteve o volume de carne produzida. Entre os anos de 2014 e 2021, o volume aumentou significativamente. Outra característica positiva foi o fato de o crescimento da carne produzida ter sido superior ao da quantidade de frangos abatidos, indicando que o frango está mais pesado e isso gera mais receitas, né? Então, comparado o frango de carne industrializado com in natura, ele tem um valor superior de mercado, né? E isso é bastante positivo para a receita. Nós temos aí, no período de 2017 a 2021, um volume que diminuiu, mas aumentou, então, a quantidade de carne de frango produzida em toneladas. Em relação ao período 2013-2021, a quantidade exportada cresceu mais que o dobro, né? Então, ela bateu o seu próprio recorde, né?
E no ano 2021, o faturamento da exportação de carne de frango fechou 283,8 milhões de reais, né? Em relação ao faturamento bruto da Copacol, a atividade avícola representou em 2016 8,48% no ano de 2018, 11% em 2021, um percentual de 58,43% no ano de 2021, certo? Já finalizando, né? Nós temos aí uma combinação bastante positiva de aumento de produção de grãos, principalmente de soja e de milho, que é a base da ração, né? A base da alimentação dos pintainhos. A estrutura industrial da cooperativa, ela sempre está tendo investimentos e inovação, né? Tem um sistema de produção baseado em contratos de parceria avícola, tem diversificação de produtos, muita pesquisa e desenvolvimento, tem diferenciação de produtos, alta qualidade, inovação organizacional e tecnológica, né? E isso faz com que a cooperativa chegue a esse resultado, né? Tanto para o mercado interno quanto para o externo. Então, nós concluímos que os números da produção, quanto à produção de rações, concentrados, pintainho, frango abatido, quantidade de carne abatida, apresentam no período estudado variações positivas, ainda que não de forma contínua, demonstrando que, de forma geral, o complexo seguiu a evolução positiva verificada no mercado brasileiro de carne de frango. Pode-se dizer que o processo produtivo ele se tornou mais eficiente. Ele nunca é o mesmo, né? Ele está sempre melhorando. A cooperativa ela conseguiu, no período estudado, maior participação nas exportações de carne de frango brasileira, indicando que o produto está tendo maior inserção internacional. Muito obrigada. Ok. Obrigado, Tânia, pela apresentação. Parabéns. Tá? Um tema bem pertinente, importante, né, que fala de um mercado que é a nossa, né, faz parte do nosso dia a dia aqui, principalmente, né, na região oeste do Paraná, e também trouxe números a respeito de uma grande cooperativa de produção aqui do oeste também. Então, parabéns pelo tema, né, onde que a Tânia ela falou sobre a evolução da cadeia produtiva de frango de corte da cooperativa agroindustrial Consolata Copacol de 2011 a 2021. Parabéns pela apresentação. Muito obrigada. Agora eu convido a Joilma Teixeira Lima, né, já está presente, já está na sala, né? Então, convido a Joilma para fazer os preparativos, né? Se quiser subir o material para a apresentação. Joilma, me escuta? Opa. Sim, boa tarde. Boa tarde. Pode ficar à vontade, tá? Pode se preparar. Ok. Tá fora do... Plugo fone. Se quiser iniciar, pode iniciar. Oi, Joilma, a apresentação agora não está mais aparecendo. Joilma, me escuta? Joilma, me escuta? Alexandre, dá licença, acho que tem que avisar a Joilma que o microfone dela está fechado. Agora abriu. Agora abriu. Pronto. Ok, tá tudo certo? Sim, você consegue visualizar a apresentação? Aham, tá aparecendo. Ótimo. Pode iniciar, fique à vontade. Ok, dando continuidade, peço perdão pela falha, voltando à apresentação.
O meu trabalho tem como tema práticas de desenvolvimento e associativismo rural, o caso da organização de bibliotecas comunitárias nas associações de Governador Mangabeira, Bahia. Bom, temos como colaboradores desse trabalho Daiane Loreto de Vargas, Vinícius Ferreira, a Letícia Andréia, Eliane dos Anjos e José Mário Bom Sucesso. Falando de forma geral, o nosso trabalho e o nosso grupo de trabalho vem do projeto Cooperar, Vivenciar e Aprender, experiências a partir das associações comunitárias de Governador Mangabeira, na Bahia. Bom, sabe-se que as bibliotecas comunitárias contribuem com o desenvolvimento da educação nas áreas rurais, principalmente quando elas são instaladas em pequenas comunidades, que é o caso dessas comunidades que eu apresentarei ao longo do meu trabalho. E aí esse projeto, no tempo de pandemia, buscou ajudar a esses moradores dessas comunidades ao qual o projeto assiste, e aí nós pensamos em contribuir com essas pessoas, montando essas bibliotecas nessas sedes. Primeiro porque valoriza e visibiliza, né, as comunidades, e também porque no momento da pandemia, antes que fosse determinado que as aulas seriam de forma online, na rede pública de ensino, as crianças ficaram sem ter nenhum tipo de acesso, uma vez que a biblioteca existente aqui é na sede, né, no município, na cidade. E os moradores da zona rural ficaram desassistidos nesse sentido. Então, de forma voluntária, os integrantes desse projeto, usando as redes sociais, conseguiram arrecadar vários exemplares de livros e foram montando pequenas bibliotecas nesses espaços. E as pessoas, os moradores dessas comunidades, poderiam acessar, não só os estudantes, mas qualquer pessoa que tivesse o desejo, poderia retirar esse livro e ficar por volta de 15 a um mês com esse livro em mãos para realizar leituras, pesquisas, enfim. Dando continuidade à apresentação, como eu falei do projeto, a estratégia buscou minimizar lacunas causadas pela pandemia do coronavírus Covid-19, onde as escolas suspenderam as suas aulas presenciais. Bom, nessa perspectiva, para facilitar o aprendizado das crianças e adolescentes, através da doação de livros e seguindo todos os protocolos de distanciamento social, isso é importante salientar, porque todos os livros arrecadados, eles foram higienizados para depois serem colocados na biblioteca, e todas as vezes que as pessoas iriam devolver esses livros, nós higienizávamos também para posteriormente emprestar para uma outra pessoa. Bom, as bibliotecas são fundamentais para o desenvolvimento comunitário, principalmente quando essas bibliotecas estão inseridas nesses pequenos comunidades rurais, contribuindo de maneira positiva com a escolaridade dos agricultores familiares e de seus filhos, e principalmente dos jovens rurais. De acordo com o CAUDAST de 2009, o nascimento da educação no campo surge como crítica à realidade da educação brasileira, principalmente quando ele se analisava a situação educacional dos povos brasileiros, que trabalhavam e viviam no campo, que é o caso dos agricultores. Explicar projeto, que a maioria das crianças não a escola, outra dificuldade, por exemplo, quando a lida do dia a dia. E aí nossas estratégias também no projeto
foi buscar, desses pequenos espaços, em dias de domingo, ensinar as pessoas que tinham dificuldade e que demonstravam vontade de aprender a ler e também a escrever. Então, 5 pessoas analfabetas funcionais participavam dessas aulas aos domingos, e uma pessoa que era totalmente analfabeta também participou, e eles vêm se desenvolvendo. Então, essa ação do grupo de montar as bibliotecas, para além de ser um espaço que eles possam ocupar para conviver entre si, está contribuindo para o desenvolvimento pessoal dessas pessoas, desses trabalhadores rurais. Neste sentido, começaram-se a organizar nas sedes das associações comunitárias para contribuir com o ensino e aprendizagem das crianças e adolescentes, favorecendo o conhecimento e desenvolvimento pessoal e humano. A proposta do projeto foi levar aos residentes das comunidades, principalmente crianças e adolescentes e jovens, que são estudantes, um conjunto de estratégia que ajude no fortalecimento dos estudos e dos conhecimentos, com o objetivo de reverter a situação de invisibilidade desse público, além da perspectiva de capacitá-los e atraí-los para participar das associações onde foram instaladas essas bibliotecas. Por quê? No início do projeto, nós podemos observar também que a juventude não era tão participante, tão atuante nessas associações. E um dos nossos intuitos também foi fazer com que esses jovens viessem para esses espaços, falassem sobre o que eles pensavam e conduzi-los, né, a pertencer a todo esse espaço e se sentirem importantes. Processos metodológicos de construção dessas bibliotecas. Bom, diante desse contexto que estamos vivendo, e atualmente é preciso ressaltar que essa população precisa cada vez mais de se unir em conjunto, é preciso cooperar e sair do cenário de individualismo. A gente observava muito assim que as pessoas elas tinham o seu pensamento, a sua roça, e não pensavam que cooperando elas conseguiam alcançar bens maiores para a comunidade. E aí, através do projeto e das reuniões nessas bibliotecas, nós conseguimos organizar a documentação das associações, conseguimos fazer com que alguns jovens conseguissem a DAP Jovem. Enfim, o projeto, ele não contemplou não só com a biblioteca, mas ele fez com que as pessoas enxergassem o outro e a visão, era uma visão cooperativista e associativista. Foi possível demonstrar que é viável concentrar e realizar um planejamento de maneira coerente para obtermos resultados positivos. Inicialmente foram arrecadados livros através das redes sociais, como eu já tinha falado inicialmente, e de forma segura, obedecendo a todas as recomendações sanitárias. Eu volto a falar porque isso é um ponto importante. Todos os livros foram higienizados devidamente antes de serem entregues para o empréstimo. Já tinha falado anteriormente, os meios de divulgação foram as redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, e assim, não só no município, nós conseguimos arrecadar livros de outros estados, por exemplo, mas tudo isso foi possível porque um grupo se organizou, ou seja, o associativismo e o cooperativismo trabalharam juntos para sanar uma dificuldade e uma carência daquelas comunidades do município de Governador Mangabeira naquele momento. Bom, prática de leituras em tempo de pandemia. A educação do campo se torna essencial no que diz o desenvolvimento territorial e comunitário,
até mesmo nos espaços associativistas, que estão inseridos em pequenas comunidades rurais, a maioria dos residentes são agricultores que têm um nível de escolaridade baixa. Nesse sentido, Santana e Etial definem a educação no campo como: a educação do campo é fruto do acúmulo de diversas experiências políticas, educativas e pedagógicas, construídas historicamente pelo conjunto de movimentos populares do Brasil que se mobilizaram na proposição de alternativas do modelo de sociedade excludente que secularmente tem marcado o país. Fazendo uma contextualização breve em relação às associações que foram contempladas com essas bibliotecas. Associação de Desenvolvimento Rural do Meio de Campo, que foi fundada em 25 de setembro de 1997, no povoado de Meio de Campo, em Governador Mangabeira, território do Recôncavo da Bahia. Associação de Moradores de Queimadas Nova, que foi fundada no dia 5 de agosto de 1990, localizada na zona rural do município de Governador Mangabeira, povoado de Queimadas Nova. Durante anos de existência, a AMOC sempre obteve gestão organizada, a partir disso obteve algumas conquistas que beneficiaram de forma significativa os moradores dessa comunidade. A Associação de Pequenos Produtores Rurais de Jacarezinho, fundada no ano de 2001, e tem sede própria. Associação de Moradores de Tocuzum. A entidade foi fundada em 15 de novembro do ano de 2001 também, pelos moradores dessa localidade e seus vizinhos, pois essa parcela da população rural sentia-se há tempos desamparada pelo poder público, e na tentativa de juntos tornarem-se visíveis, fundaram a MOTE, com orientação de moradores. Eles realizam eventos na sede e as atividades gerais, pois é o único espaço que essa população tem para realizar cursos de vagonite, palestras e até manifestações religiosas. Chegando ao final da apresentação, as fotos dos espaços montados. Agradeço a atenção de todos. Ok, Joilma. Parabéns pela apresentação, tá? Parabéns pelo tema escolhido, né? É importante trazermos a informação, tá? Parabéns, ok? A Joilma, ela apresentou o trabalho Práticas de Desenvolvimento e Associativismo Rural, o caso da organização de bibliotecas comunitárias nas associações. Novamente, Joilma, parabéns pela apresentação. Obrigada. Seguindo, então, né, o nosso roteiro, convido agora o Carlos Alberto para se preparar, né, para já subir o material e fazer o uso da palavra. Fique à vontade, Carlos. Muito obrigado. Só um minutinho aqui que eu preciso localizar a minha apresentação e eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui com o computador, então peço um pouquinho de paciência. Sim. Tá, só um minutinho, por gentileza. Por gentileza, estão visualizando a minha apresentação ou não? Não, Carlos. Não está aparecendo. Puxa vida. Deixa eu tentar novamente aqui. Você está com o Teams ou com...
está com qual plataforma? Eu estou no Teams. Está no Teams? Sim. Porque eu fui aqui em compartilhar, daí eu Compartilhar coloquei... conteúdo, né? Não é procurar no computador? Tá. É que você tem que deixar o arquivo aberto já. Tá? Deixa o arquivo aberto, aí quando você for no compartilhar conteúdo, ele vai aparecer. Tá? Aí você vai ver a janelinha do arquivo aberto. Já deixa ele aberto. Não precisa deixar em modo apresentação o arquivo, né? Só abre ele, minimiza, aí entra pelo Teams e compartilha o conteúdo. Então, eu não estou... Para deixar ele no modo aberto, eu já abri ele na pasta que ele está gravado. O arquivo já está aberto, né? Já. Tenta compartilhar, vai no compartilhar, ver se tu encontra ele agora. E agora apareceu? Aí, agora sim. Agora apareceu. Okay. Então, posso começar a apresentação? Pode começar a apresentação. Então, primeiramente, eu queria pedir desculpa pelo transtorno aí de eu conseguir tecnicamente solucionar essa questão. Agradeço a oportunidade de poder estar apresentando o meu trabalho, juntamente com o professor Dirceu Basso. Esse meu trabalho é uma continuidade de um trabalho que eu já venho desenvolvendo acerca do conceito de sociedade cooperativa. Então, Platão, na sua obra República, né, já enfatizava essa temática, que é importante nós conceituarmos qualquer objeto que nós queremos investigar. E nessa perspectiva, então, eu estou me propondo agora a buscar o conceito de sociedade cooperativa no período de 1964 a 1971. E onde é que eu busco o conceito? Tanto no plano legal, como no aspecto doutrinário e entre os autores cooperativistas. Antes, propriamente, de trabalhar esse período de 1964 até 1971, eu gostaria de fazer uma breve análise histórica. Então, a sociedade cooperativa, né, nos modos como nós identificamos dos tempos modernos, começa em 1844, lá em Rochdale, na Inglaterra, através dos operários dos 28 tecelões, né, que tomam, após uma greve que não foi bem sucedida, eles tomam a iniciativa de constituir algo que até então era inédito, né, na sua forma organizativa, ou seja, a apropriação coletiva do meio de produção. E somente em 1890, portanto, quase meio século depois, que nós vamos ter a primeira menção na nossa legislação brasileira da expressão sociedade cooperativa. Isso ocorre em 1890, logo depois da proclamação da República. E se estende até 1973, uma legislação extremamente pobre, uma legislação que não tinha a preocupação de diferenciar a sociedade cooperativa das outras sociedades que hoje denominamos de empresariais. Entretanto, há que se destacar que nesse período da República Velha, nós vamos ter dois autores que eles vão se identificar, vão trazer uma grande contribuição nesse processo de caracterizar e, posteriormente, conceituar a sociedade cooperativa. Trata-se, um dos autores é José Saturnino Brito, né? E ele, antes mesmo de tentar buscar a caracterização da sociedade cooperativa, ele vai lançar uma denúncia e vai ter um grande debate em torno da seguinte questão. Ele vai dizer o seguinte: a sociedade cooperativa não é uma sociedade de capital, mas é uma sociedade de pessoas. E aí ele faz uma remissão aos acontecimentos que ocorrem em Rochdale. E o que é que diferencia uma sociedade de capital
com uma sociedade cooperativa? Quem nos dá essa explicação é os próprios princípios do cooperativismo. Então, lá está previsto que cada cooperado tem direito a um voto, né? Portanto, há um processo de isonomia na votação. Quando nós vamos para a sociedade empresarial, lá ocorre diferente. Lá, o poder de voto está no capital que foi integralizado pelo capitalista na constituição da sua sociedade empresarial. E é justamente essa a ênfase que José Saturnino vai dar. Olha, a sociedade cooperativa não é uma sociedade de capital, mas é uma sociedade de pessoas. E isso se deve ao contexto histórico que José Saturnino vive, né? Ele vive na República Velha e lá tem muitas sociedades cooperativas que é baseada no capital. E aí um outro autor que nesse período traz uma grande contribuição é o Fábio Luiz Filho. E ele vai dizer o seguinte, olha, a sociedade cooperativa, além da dimensão econômica, também tem a dimensão social. Muito bem, aí chegamos à Era Vargas. Na Era Vargas, nós vamos ter um extraordinário decreto, que é o 22.272, que vai conceituar sociedade cooperativa. Entretanto, esse conceito vai ser falho na seguinte dimensão. Quando nós vamos ao artigo 1º, que define o que é a sociedade cooperativa, enfatiza apenas a dimensão econômica e não faz menção à sociedade, não faz menção à dimensão social da cooperativa. Essa, então, foi a grande falha. Mas, diga-se de passagem, essa confecção desse conceito de sociedade cooperativa, nós vamos importar da legislação argentina e, por sua vez, a legislação argentina importa esse modelo legislativo de sociedade cooperativa da Europa. Num passo seguinte, em 1943, nós vamos ter uma nova legislação cooperativista no Brasil, e aí vai entrar essas duas dimensões, tanto o aspecto econômico como o aspecto social. Durante o período democrático, que vai de 1945 até 1964, nós não tivemos alteração na legislação cooperativista brasileira. Os autores debatem essa questão, essa temática da sociedade cooperativa, se propõem projetos de lei, mas nenhum projeto de lei tem grande avanço nessa questão. Alguns projetos de lei contemplam o binômio economia e social, essas duas características da sociedade cooperativa, e outros projetos de lei valorizam apenas e tão somente a dimensão econômica. E, finalmente, nós chegamos ao período que eu estou me propondo a estudar nesse artigo, que é de 1964 a 1971. Então, primeiro, por que 1964? É o ano que corre o golpe de Estado no Brasil e é implantado o regime militar. E por que até 1971? Porque nesse ano, embora o Brasil encontrava-se numa ditadura militar, neste período o Congresso Nacional veio a aprovar uma nova lei do cooperativismo. Mas essa nova lei cooperativista não é analisada nesse meu artigo. E eu continuo nessa minha busca da pesquisa, procurando saber, né, se tanto na legislação como entre os autores cooperativistas está contemplada essas duas dimensões, ou seja, a econômica e a social. E aí o primeiro autor que eu encontro, né, nesse período de 64 a 71, é o Valdírio Bulgarelli, que ele vai escrever uma obra em 1965. Né? E quando ele apresenta a doutrina da sociedade cooperativista, né, ele deixa muito claro que é um sistema
econômico e social, né? Que tem esse binômio que deve ser observado. E ele vai mais além disso. Ele diz que a sociedade cooperativa tem como finalidade promover e superar a problemática da injusta distribuição de riqueza existente no Brasil. Ou seja, ele acredita que a sociedade cooperativa tem força de promover a justa distribuição de riqueza. Ainda Bulgarelli, né, ele vai enfatizar que a sociedade cooperativa é uma empresa, mas que diferencia de todas as outras empresas porque ela tem uma doutrina, e essa doutrina deve ser observada no exercício da atividade econômica e social da sociedade cooperativa. Sucedendo ao Valdírio Bulgarelli, nós encontramos uma outra autora, né, chamada Diva Benevides, né, e ela vai na mesma toada que o Valdírio Bulgarelli e vai ser enfática, que a sociedade cooperativa tem uma finalidade tanto econômica e social, e que a sociedade cooperativa deve sempre, no exercício das suas atividades, observar os princípios do cooperativismo. Dando continuidade a esse período histórico, o que nós vamos verificar? Que no plano legislativo, o governo do regime militar, em 1966, vai elaborar um decreto-lei de número 59 acerca da sociedade cooperativa. E lá no artigo 4º, ele vai conceituar o que é sociedade cooperativa. A legislação brasileira, através desse decreto-lei 59, teve um grande regresso, teve um grande atraso. Nós vimos conceituando cooperativa desde 1932, né, de uma forma quase perfeita. Com esse decreto, nós tivemos uma grande regressão, né, e, em síntese, esse conceito que consta aqui no slide, destaca que a cooperativa vai ser uma prestadora de serviço, e supõe-se que aos seus cooperados, mas tem elementos caracterizadores da sociedade cooperativa que não cabe no conceito de sociedade cooperativa. Por exemplo, que ela não está sujeita à falência. Isso não é elemento conceitual da sociedade cooperativa, né? Depois comete uma outra grande falha, que a sociedade cooperativa não tem finalidade lucrativa. Essa expressão lucrativa já estava superada e os autores já vinham advertindo. A cooperativa não tem finalidade cooperativa, mas busca sobras. E aí eles trazem um termo que já está extremamente ultrapassado. Então, infelizmente, nós tivemos um atraso. Muito bem. Ainda assim, a Diva Benevides, no ano seguinte, em 1967, vai trazer uma grande contribuição para a doutrina cooperativista, onde ela vai deixar muito claro que são duas entidades totalmente distintas, o sindicato e a sociedade cooperativista. Ela coloca, elas podem estar irmanadas, elas podem ter encontros de expectativas, mas os seus objetos são diferentes. E aí a Diva coloca, o sindicato é para a defesa dos trabalhadores e para que esses façam a sua organização para reivindicar melhores salários, melhores condições de vida e denunciar também eventuais irregularidades no mundo do trabalho. Enquanto que a cooperativa é justamente o que Diva retoma dos seus textos anteriores e busca uma dimensão econômica e social. E ainda ela vai enfatizar muito essa questão do sindicalismo e da sociedade cooperativa, que são instâncias diferentes.
E aí é importante nós ressaltarmos que lá na República Velha, né, tentou-se, né, atribuir a função dos sindicatos à fundação de sociedades cooperativas. Mais tarde, na era Vargas, Sarandi Raposo também retoma essa ideia e acredita que é o sindicato que tem que fundar a sociedade cooperativa. Aí, Diva Benevides, né, recupera toda essa questão e vai dizer, não, isso não é atribuição do sindicato, é a comunidade que tem que se organizar e constituir uma sociedade cooperativa. O sindicato pode contribuir, o sindicato pode ser um parceiro, mas nunca é atribuição do sindicato a fundação da sociedade cooperativa e também, né, ter um processo de gestão. Bom, desse período que fica duas questões pertinentes, né? Uma, né, por que nós tivemos uma grande regressão quanto a esse decreto-lei 59, no que tange à conceituação de sociedade cooperativa, e uma outra pergunta que fica, que vem desde lá de 1890, quando nós temos a primeira legislação da sociedade cooperativista, por que no plano legislativo, né, no plano legal, atribui à sociedade cooperativa apenas e tão somente a dimensão econômica e esquece a dimensão social, porque nessa dimensão social já está presente lá nos pioneiros de Rochdale. E aí a legislação brasileira sempre vai omitir. Entretanto, os autores cooperativistas brasileiros, eles sempre estão enfatizando esse binômio. A sociedade cooperativa é de uma dimensão econômica e também é de uma dimensão social. Para uma resposta que está em construção acerca dessa questão, por que não contempla a dimensão social, né? Nós temos uma possibilidade de leitura de Marx, que o Estado, né, está a serviço da burguesia, de uma minoria, e, portanto, não há um obstáculo para eles colocarem a sociedade cooperativa a serviço de uma dimensão social. E uma outra leitura, a partir do antropólogo Darcy Ribeiro, é de que o Estado brasileiro, né, está a serviço de uma elite econômica, e essa elite econômica quer travar qualquer processo emancipativo através da organização dos trabalhadores. Era essa a minha apresentação e eu agradeço a todos a oportunidade de apresentar esse meu trabalho. Ok, obrigado, Carlos Alberto, pela apresentação. Outro tema bastante importante, né? Aí a gente conseguiu entender, ter a visão aí da dinâmica do cooperativismo no Brasil ao longo dos anos. Parabéns novamente pelo tema. Então, pessoal, desta forma, nós finalizamos, né, as nossas apresentações, finalizamos a nossa tarde de trabalho, né, em nome do PPG-DRS, agradeço a presença de todos, tá? Foram gravadas as apresentações, ok? Se vocês quiserem ter esse material posteriormente, podem ficar à vontade para fazerem a solicitação. Ok? Obrigado a todos, tenham um bom dia, tá? E até a próxima. Até mais, tchau. Tchau, tchau. Um abraço para todos, boa tarde. Até mais. Tchau, até mais.